Olá, bom dia a todos. Meu nome é Antônia de Lama Araújo, sou professora da Universidade Estadual do Ceará, e trabalho no curso de Letras nessa universidade com alunos, especialmente em língua inglesa, e eu sou também representante da Associação de Linguística Aplicada, do Brasil, tá? Sou a secretária dessa associação. E estamos aqui hoje participando da mesa temática nesse congresso, né, muito importante, o segundo Congresso Paraguaio de Linguística Aplicada, e eu gostaria de, inicialmente, já de agradecer a oportunidade que o Compla nos deu, né, de participar dessa mesa temática, e gostaria também já de parabenizar o evento, né, de Linguística Aplicada, por reunir linguísticas aplicadas, professores e pesquisadores que estão compartilhando suas pesquisas e seus estudos nesse congresso tão importante. Inicio, então, minha fala, né, sobre o tema multimodalidade e multiletramentos, empoderando futuros professores de línguas a ler textos multimodais, e a minha fala aqui hoje vai relatar um pouco a experiência que eu estou desenvolvendo, né, em sala de aula, com projetos de pesquisa, trabalhando na perspectiva da leitura de texto, na perspectiva da semiótica social. Então, assim, eu vou começar a minha fala dizendo que, nos últimos 20 anos, os pesquisadores da semiótica social têm defendido que a comunicação é multimodal, ou seja, desde o avanço, né, no século XX, das tecnologias de comunicação e informação, as práticas sociais e práticas discursivas mudaram, a construção dos textos mudaram, né? Hoje, a linguagem escrita ela já não é mais tão dominante ou predominante nos textos que se constrói. Então, por isso ela é multimodal. Hoje os textos são construídos por mais de um modo semiótico, e não apenas por um único modo semiótico, ou um único signo linguístico, né? O signo da palavra. Mas agora a gente tem a imagem, a gente tem o som, a gente tem gestos, a gente tem movimento corporal, né? Imagem em movimento. Então, nós temos agora uma diversidade, né, de modos semióticos que estão contribuindo para construir sentido nos textos. Então, com essa perspectiva e essas novas práticas, foi necessário, então, se repensar, redefinir o que é ler e escrever no século XXI que estamos vivendo, na sociedade contemporânea que estamos vivendo hoje. Então, autores como Kress e Jewett têm discutido em suas publicações essa necessidade da gente agora olhar a forma de ler e a forma de produzir texto de uma outra perspectiva, de uma outra forma, levando em consideração essas mudanças e esses avanços que estão acontecendo na tecnologia. E aí, nessa perspectiva, a imagem, então, ela passa a assumir um papel predominante na construção de sentidos. E, com isso, a necessidade das práticas pedagógicas para se ensinar a ler e a produzir textos multimodais também precisam mudar, né? Também precisam ser repensadas. Então, por isso, a minha apresentação aqui hoje pretende falar um pouquinho dessa experiência de ensino em uma universidade pública, né, no Nordeste do Brasil, com foco nas práticas de leitura e análise de textos multimodais, com base nos pressupostos da multimodalidade e da gramática do design visual. A metodologia de ensino que eu adoto, eu faço esse trabalho, né, numa disciplina chamada Projeto Especial. São vários projetos especiais que os alunos fazem no currículo de letras, e eles são numerados. Então, o ano passado, em 2020, eu ensinei o Projeto Especial 3, que tinha o título Introdução à Multimodalidade e o Letramento Visual. Essa disciplina tem 88 horas, a carga horária no semestre, são 2 encontros por semana, são 4 horas aulas, e isso aconteceu no segundo semestre do ano passado. Essa disciplina era sempre ministrada presencialmente, mas devido à pandemia, a forma de trabalhar a disciplina ela mudou para o ensino remoto, para o ensino virtual.
E aí nós trabalhamos no Google Meet, foi a plataforma para as aulas online, e no Google Classroom era o espaço onde a gente depositava os textos, a literatura para leitura e discussão, e também onde os alunos poderiam postar as atividades escritas que eram solicitadas ao longo do curso. Eram 20 alunos matriculados no início, alunos todos de letras, do curso de letras, e esses alunos, eles eram principalmente alunos do espanhol, do inglês, francês e português, alunos do quarto e quinto semestres, mas no final só concluíram 15 estudantes. Alguns desistiram por questões de trabalho, alguns questões de doença, da própria pandemia. Então, isso, de certa forma, afetou um pouco a participação desses alunos na turma. As aulas, elas eram expositivas, né, mas dialogadas, onde havia muita discussão da literatura pertinente e das práticas de análise de textos multimodais para aplicação dos conceitos, né, e metalinguagem que eram ensinados e aprendidos por meio dos textos. A base teórica, praticamente, que foi trabalhada na disciplina, foi primeiro entender o conceito de semiótica social e multimodalidade, com autores, né, como Kress, Jewett, Besamo e Jewett, o conceito de multiletramentos, né, e a importância desses multiletramentos hoje na sociedade contemporânea, e letramento visual e multimodal. E aí nós trabalhamos New London Group, trabalhamos com Barbosa, que é brasileira, né, Kellow, que é um australiano, Van Leeuwen, que é um dos autores da gramática do design visual, Rojo, que é brasileira, Serafini, americano, e o Walsh, australiana, né? São todos estudiosos de letramento visual multimodal e multiletramentos. E aí nós trabalhamos com uma ferramenta de análise, que foi a gramática do design visual, postulada por Kress e Van Leeuwen, que já está hoje na sua terceira edição. A primeira foi em 96, mas agora, em 2021, saiu uma nova edição, já reformulada e revisada. E fechando o tema, nós trabalhamos com relações intersemióticas, né? E aí a gente inicia com Barthes, por ter sido ele o autor fundador desse tema, desse estudo, né? Dessa relação entre a palavra e a imagem, mas por ele não ser um funcionalista, um semiótico da semiótica social, né? Ele é considerado aí o fundador que influenciou muitos outros estudiosos interessados nessa temática. Então, a gente estuda aí Martinez e Salway, que são da semiótica social, né? E estudamos também Van Leeuwen, que também trabalha essa temática das relações intersemióticas. Eu trago aqui, nesse slide, alguns exemplos de textos, né, multimodais, de gêneros multimodais, que foram e são, né, continuam sendo trabalhados na sala de aula, por ser textos que dão margem a muita reflexão, a muita discussão em sala de aula. Todos eles tratam de questões sociais. Então, o primeiro texto aqui é uma capa de revista, The Economist, e que vai tratar da questão da pandemia. Uma capa lançada no ano passado, 2020, que trata da pandemia. Temos aí uma imagem de desenho animado, temos uma outra que é um anúncio publicitário, né, do governo brasileiro, convocando a população a doar sangue, né, a formarem uma corrente para salvar vidas humanas. E aí dá bastante discussão essa imagem e acaba fazendo um trabalho aí de conscientização, né, humanística nessa necessidade de se doar sangue. A outra imagem, ela foi publicada essa semana por conta na imprensa internacional, por conta da realização do COP26 lá em Glasgow, né? Que está tratando das questões, todos os países do mundo ali estão representados, discutindo a questão do ambiente, de salvar, né, o planeta, né, e a questão ambiental. E aí é uma imagem do Brasil, da bandeira do Brasil, que ela está incompleta, essa bandeira, né? A bandeira tem a cor verde, e a verde representa as matas, representa a floresta. Então, ela não aparece aí porque a parte verde está mostrando
árvores derrubadas. Então, aí é uma imagem da imprensa internacional, né, culpando o Brasil pela derrubada da floresta amazônica. E a última é um texto de uma empresa, da Fiat, um fabricante de carro, que chama atenção para alertando os motoristas a não dirigir e beber, né? Dirigir, beber e álcool não se combinam. Então, enquanto você está com a garrafinha com sua cerveja fechada, você está dirigindo bem. Quando você bebe, então sua visão pode ficar turva e você não conseguir perceber direito, né? E causar acidente. Então, são gêneros diferenciados e que possibilita esse aluno, esse leitor, a discutir, a refletir e aplicar, né, os conceitos da multimodalidade. As atividades foram desenvolvidas aí ao longo da disciplina, com um questionário de sondagem que tentou descobrir aí o perfil desse leitor, né, as habilidades desse leitor, os gêneros que eles leem, e depois fizemos aí 4 atividades ao longo do curso. 3 atividades escritas, a primeira foi logo na primeira semana de aula, e nessa primeira atividade a gente só pediu que eles olhassem uma imagem, um texto imagético, e eles escrevessem sobre esse texto, o que é que eles entendem com aquele texto. Era uma análise bastante intuitiva, sem nenhum conhecimento prévio de multimodalidade, né? Aí, lá no meio do curso, aí eles fizeram a segunda, com a mesma imagem, o mesmo texto visual, eles fizeram uma segunda produção escrita, já agora, depois de ter sido exposto com os conhecimentos e os pressupostos da multimodalidade e da gramática do design visual. A terceira, a gente já estava próximo de concluir a disciplina, a gente trouxe um outro texto e eles agora puderam escrever mais, né? As suas análises baseadas nas metas-funções da gramática visual. E a última atividade 4 foi uma atividade oral, uma atividade que eles gostaram muito, eles puderam fazer em duplas, puderam discutir, né, o texto que eles próprios escolheram, os textos foram escolhidos por eles, e eles apresentaram para a classe, para todos os colegas que participaram também da discussão. A primeira atividade 1 e atividade 2, ela foi feita com essa primeira imagem da esquerda, que é um mapa do Brasil, né, com uma criança pobre, negra, né, e essa criança está olhando aí para uma porta e 2 portas, aliás, que estão fechadas para ela, né? Ou seja, discute uma questão social aí que nega educação e saúde para essa criança. No entanto, essa criança está aí nas ruas, né, às margens de criminosos que trazem essa criança para a marginalidade. Então, é uma imagem interessante e que causa bastante reflexão da situação social que vive os países da América Latina, inclusive o Brasil, né? E aí, no meio do curso, como eu disse, essa imagem eu trago ela de volta, depois que os alunos já têm algum conhecimento de multimodalidade. Aí eles vão escrever agora, aplicando esses conhecimentos, fazendo uma análise mais detalhada, né, da compreensão que eles têm dessa imagem. A terceira atividade é essa baseada nesse anúncio publicitário, que também ele tenta conscientizar a população para evitar a extinção de animais, né, como a onça pintada, que tem bastante no centro-oeste do Brasil, e aqui a gente vê um animal numa UTI de um hospital veterinário, né? Então, é uma chamada para a gente ajudar o meio ambiente e evitar a extinção de animais, né, como a onça pintada. Aí, agora, análise dessas atividades. Então, a atividade baseada no mapa do Brasil, né, que é a atividade 1 e 2, a primeira atividade, eles fizeram uma análise intuitiva de formas variadas, onde os alunos se dividiram. Uma parte ali, a gente percebeu que eles apenas falaram dos componentes da imagem, alguns falaram só do tema, qual era o assunto, mas sem detalhar a imagem, e houve um grupo ali menor, né, que analisaram e interpretaram da sua forma, como eles entenderam essa imagem. No meio do curso, a mesma imagem foi analisada após eles terem sido expostos aos conhecimentos da GDV, da gramática do design visual. E aí, nesse momento, os alunos já começaram a aplicar o conhecimento adquirido,
Mas uma coisa chamou a atenção, que era apenas uma descrição que eles faziam, não havia uma interpretação dessa imagem. Alguns chegaram até a trazer e a falar dos significados interativos e composicionais, e outros utilizaram a metalinguagem das 3 metafunções, porém sem nenhuma interpretação dessa imagem. A atividade 3, baseada no animal, né, o animal no hospital, os alunos puderam descrever a imagem utilizando as 3 metafunções, eles já tinham um domínio ali dos termos e dos conceitos, mas eles conseguiram também, nesse momento, ampliar essa análise, fazendo uma relação do texto escrito que estava na imagem com a imagem visual, né? E aí eles puderam apresentar sua visão, sua opinião a respeito daquele texto multimodal. E, por último, a atividade oral, foi uma atividade, como eu disse, ele foi feito em pares, eles mesmos escolheram o texto multimodal, eles mesmos fizeram análise oral para toda a classe, usando os conhecimentos da gramática do design visual e das relações intersemióticas, tá? E aí houve muita discussão, foi uma atividade bastante produtiva, eles gostaram muito, porque eles puderam tirar as dúvidas e os colegas puderam ajudar a esclarecer essas dúvidas. Chegando agora ao final da minha apresentação, o que eu consegui apreender, né, dessa experiência que eu venho realizando já há algum tempo, trabalhando com essa perspectiva de leitura, né, na semiótica social, é que essa experiência ela possibilitou o desenvolvimento da metalinguagem, das análises dos textos, porque, além deles aplicarem a gramática, eles também olharam para os aspectos contextuais e socioculturais dos textos. E não, na semiótica social, os textos têm que ser analisados dentro de um contexto. O aluno tem que entender a produção, o local de fala, para quem é dirigido esse texto, qual é a ideologia que tem nesse texto. Então, os alunos conseguiram trazer isso também para a sua análise. Houve o desenvolvimento de uma consciência semiótica, que conduziu a eles a uma percepção de uma agência multimodal, né? Eles se perceberam como agentes dos próprios significados dos textos, de produção de textos, ao ler esses textos e também a empregar, né, a perceber como é que as tecnologias digitais possibilitam entender esses sentidos. Quais são as práticas discursivas que estão ali nesses textos e que ideologias são possíveis de se perceber de maneiras efetivas em diferentes contextos de interação. Com base nesses resultados, a gente percebe, enquanto professor e formador de professores, uma necessidade da gente expandir, né, esse repertório interpretativo para possibilitar aos estudantes de incluir perspectiva de natureza multimodal, de formas contemporâneas, de representação e comunicação. Então, finalizando, a gente fez uma avaliação geral do curso, e aí, nessa avaliação, eles reconheceram que as teorias estudadas foram bastante úteis para as práticas, né, pedagógica, para a própria prática docente. Eles agora iam passar a trabalhar leitura de texto com seus alunos de outra forma, de outra perspectiva, e eles também disseram que agora, quando olhasse para um texto visual, um gênero multimodal, eles iam agora entender, olhar de maneira diferente e passar a entender melhor essas imagens. Aqui eu tenho minhas referências que eu utilizei nessa apresentação, aqui desses slides, né? E muitas graças, né? Muito obrigado pela atenção de todos, né, a essa minha apresentação, e agora estou à disposição para perguntas.